primeiro e segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou tia Cristiane Martins e vim mais uma vez aqui na TV Escola conversar com vocês na disciplina de Geografia. Vamos ver o que foi que eu preparei? Presta atenção. Bom, nós vamos conversar um pouquinho sobre o bairro, mais uma vez. Mas que parte sobre o bairro que a gente ainda não tinha conversado antes? É o seguinte, a gente vai focar hoje de que o bairro, ele tem uma história. Você conhece o seu bairro? Você conhece como ele nasceu, como ele foi fundado? Vamos ver um pouquinho como alguns bairros na nossa cidade, no nosso município, Jaboatão dos Guararapes, como eles nasceram, eles foram fundados? Olha só. Alguns bairros, a sua origem vem, por exemplo, de populações, grupo de pessoas que vieram de outros países, por exemplo, e aí eles fixaram residência num determinado lugar e ali outras pessoas foram chegando, né, vamos dizer assim, do mesmo país, do mesmo lugar, e ali aquele bairro foi se desenvolvendo, mais pessoas foram chegando, outras também foram agregando e um bairro se fundou. Outra forma, por exemplo, bairros que nasceram a partir de quilombos, bairros que partiram, que vieram a ser nascido a partir de engenhos, ao redor de fábricas, por exemplo, aqueles que nasceram a partir de um grupo de jangadeiros, de pescadores. Então, existem várias formas de um bairro ter nascido, dele ter sido fundado. E aí, qual foi o teu? Como o teu bairro nasceu? Vai pensando aí, pesquisando, ok? Primeiro e segundo ano, somos pesquisadores. Outra coisa. Bom, eu trouxe aqui, por exemplo, 3 bairros assim, daqui do nosso município. Por exemplo, achei bem interessante a forma como o bairro de Prazeres nasceu. Todo mundo pensa que foi a partir ali da batalha, né, dos Guararapes, mas não. Nas minhas pesquisas eu vi que ele nasceu a partir da inauguração da rede ferroviária, né, da estação de trem. Então, as pessoas começaram a frequentar aquela área para poder pegar o trem e foi tendo, por exemplo, comércio, pessoas começaram a comercializar ao redor, outras pessoas começaram a morar e aí o bairro foi se desenvolvendo e é um dos grandes bairros do nosso município. Outra coisa também que eu achei interessante foram, por exemplo, os bairros da praia, da orla, Piedade, Candeias e e Barra de Jangada. São diferentes, mas há algum tempo atrás, lá no início, eles eram como se fossem um só. E eles nasceram a partir de uma área onde pessoas, como é que chama? Eles vendiam e compravam escravos, tá? Lá no passado, ainda na época da escravidão, tá certo? E outro bairro interessante são bairros, por exemplo, de Jaboatão Centro, onde muitos deles nasceram a partir de engenhos, tá certo? Outra coisa, muitos desses bairros que têm essas características assim bem fortes, né? De acordo, por exemplo, no Brasil, existem bairros que foram fundados por japoneses, por chineses, alemães, italianos, né? E eles trazem uma carga muito forte da cultura do país de onde eles vieram. Para não esquecer suas histórias, sua herança cultural, eles ficam realizando festas, comemorações, meio que para matar a saudade do lugar de onde eles vieram. Outra forma também de vivenciar a cultura de alguns bairros é realizando, por exemplo, as festas religiosas em homenagens a alguns santos, né, que são padroeiros de alguns bairros. E aqui em Jaboatão dos Guararapes tem muitos bairros assim, não é verdade? No teu bairro tem? Qual santo padroeiro no teu bairro? Já procurasse saber? Dá uma pesquisada. Outra coisa, todo bairro
seja lá como ele tiver sido fundado, qual a origem que ele tenha, tem alguns elementos que fazem parte de todos os bairros. Por exemplo, ruas. Em todos os bairros tem ruas. Algumas calçadas, outras de terra, algumas mais cuidadas, outras esburacadas, mas tem. Avenidas. Algumas avenidas são mais movimentadas, né? Com um fluxo de carro, de automóveis, de moto, de bicicleta muito grande. Né? Outros nem tanto, outras avenidas mais tranquilas, as pessoas ainda conseguem caminhar tranquilamente, né? Alguns bairros têm praças, outros não têm. Alguns as praças estão precisando de cuidados, né? Outras elas estão legais, dá para aproveitar bem, não é verdade? Outra coisa também que pode ter, que tem em todos os bairros, são os quarteirões. Os bairros, eles são divididos em quarteirões, em quadras, tá certo? E isso ajuda muito na localização, né? Nos endereços, quando a gente precisa encontrar o endereço de alguém para algum lugar que a gente vá. Outra coisa importante, o que você encontra no seu bairro? A gente viu lá atrás que existem bairros comerciais, aqueles que têm mais comércios, bairros residenciais, aqueles que têm muito mais moradias, bairros industriais, que são aqueles que têm muitas fábricas, e ainda tem também o que a gente pode chamar daqueles bairros rurais, né? Que lembram muito ainda assim aquele aspecto de chácara, de sítio, não é verdade? Mas vamos fazer uma comparação, vamos pensar o que é que tem no meu bairro, tá? Olha só, escola, hospital, delegacia, lanchonete, banco, mercado, postos de saúde, moradias, padaria, prédios, farmácia, lojas. E aí, no teu bairro, tem todas essas coisas? Faltam algumas? Pode ser, não é verdade? Então, todo bairro é importante que a gente conheça a história dele, tá? Pra que, tia Cris, é tão importante a gente conhecer a história do meu bairro? Não basta só eu saber o nome dele, onde é, para eu poder me encontrar se um dia precisar? Não, a gente precisa conhecer para poder valorizar, para poder respeitar a história e a cultura daquele lugar, para cuidar e também para poder exigir melhorias para o nosso bairro. É direito nosso, não é verdade? E a gente precisa cuidar do que temos e também buscar melhorias e cuidar do que a gente conseguir. Não é verdade? Primeiro e segundo ano? Então, conhece a história do teu bairro, tá? Valoriza isso, se orgulha do bairro onde você vive, onde você nasceu, tá certo? Procura saber direitinho, é legal. Bom, o desafio de hoje tem a ver com isso. Você viu ali que a gente pode encontrar muitos elementos dentro do nosso bairro, não é verdade? Que tipo de bairro é o teu? Então, o desafio vai ser fazer uma pesquisa. Pensar um pouquinho, o que é que tem no meu bairro e que poderia ser melhor? Ou então, o que eu gostaria que tivesse no meu bairro? Que tipo de coisa? No meu bairro não tem uma praça, seria legal que tivesse uma praça. No meu bairro não tem um posto de saúde, seria legal. Ou então, não, na minha casa lá, no meu bairro tem uma praça legal, mas ela podia melhorar. E aí? Faz um desenho bem legal, capricha no colorido, tá certo? Tu pode escrever lá, ó, com o teu jeitinho, que coisa é aquela que você gostaria que tivesse ou que melhorasse. Ok? Primeiro e segundo ano? A gente fica por aqui hoje. Você vai apresentar na sua escola para sua professora o teu desenho e explica para ela direitinho, tá certo? A gente se encontra na próxima. Cheiro de tia Cris.